Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana de lives. Sejam todos bem-vindos. Porque você perdeu a vontade de fazer aquilo que antes te fazia feliz. Então, antes de começarmos, já quero que você manda um aviãozinho e traz mais pessoas para cá, alguém que você acredita que precisa ouvir esta mensagem. E eu já quero começar com uma pergunta. Você ainda gosta das coisas que gostava antes ou simplesmente perdeu a vontade de fazer? Talvez você tenha uma atividade que antes adorava. Marilise, seja bem-vinda. Um lugar que gostava de frequentar, pessoas com quem gostava de estar, um hobby, um projeto, uma vontade. E hoje você simplesmente não tem mais essa mesma disposição, exceto os meus pacientes que já passaram pela terapia, é claro. Você olha e pensa, eu gostava tanto disso. Marley, seja bem-vinda. Eu gostava tanto disso, não sei o que aconteceu comigo. Se você já sentiu isso, escreve aqui, porque hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Porque talvez você esteja interpretando como preguiça, algo que, na verdade, merece ser compreendido. Então, vamos pensar em uma situação. Você chega em casa depois de um dia inteiro trabalhando. Resolveu problemas, respondeu mensagens, cuidou de outras pessoas, cumpriu suas responsabilidades. E, finalmente, chega o momento em que você poderia fazer alguma coisa para você. Mas você não quer, não tem vontade, não tem energia. Pega o celular, fica rolando a tela, passa 1 hora, 2 horas e depois pensa, eu não fiz nada hoje. Você já passou por isso? Carmen, seja bem-vinda. Se você já passou por isso, escreva já, porque isso acontece com muita gente. E rapidamente a pessoa começa a se chamar de preguiçosa. Eu estou acomodado, eu não tenho disciplina, eu preciso me esforçar mais. Mas será que é realmente isso? Existe uma diferença entre estar cansado e estar desconectado. Quando você está cansado, nada como uma boa noite de sono, né? Um sono restaurador para resolver. Um descanso, uma pausa. Então isso já ajuda, se for cansaço. Mas e quando está desconectada? O que fazer? Quando existe essa desconexão emocional, mesmo depois de descansar, a vontade não volta, né? Você pode dormir, pode viajar, pode tirar férias, pode ficar alguns dias sem trabalhar e ainda assim pensar, eu não tenho vontade de nada. Agora me responde com sinceridade, você já teve essa sensação? Sim ou não? Já teve? Já. Agora quero trazer uma reflexão. Talvez você tenha passado muitos anos fazendo apenas aquilo que precisava ser feito. Preciso trabalhar, preciso cuidar da casa, preciso cuidar dos filhos, né? Preciso ajudar minha família. Ou preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. E você foi colocando os seus desejos para depois. Depois eu faço, quando eu tiver tempo, quando os filhos crescerem, quando as coisas melhorarem. Só que o tempo passa. E aquele depois nunca chega. Até que um dia você percebe, eu nem sei mais o que eu gosto. Porque você pode passar tanto tempo atendendo às necessidades da vida que começa a perder contato com as suas próprias necessidades. E é assim com muita gente. Se você está nessa,
Saiba que isso acontece com muita gente. É muito mais comum que você imagina. Quero saber de vocês. Quem aqui sente que passa muito tempo fazendo o que precisa e pouco tempo fazendo o que realmente gosta? Escreve eu aqui no chat. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Escreva eu quero ler aqui a dor de vocês. Se você sente que passa muito tempo fazendo o que precisa e pouco tempo fazendo o que realmente gosta. Agora presta atenção nisso. Talvez você não esteja com preguiça. Talvez esteja sobrecarregado. Talvez tenha passado tanto tempo funcionando no modo sobrevivência que o seu corpo e a sua mente começaram a pedir uma pausa. E quando eu digo sobrevivência, eu não estou falando apenas de grandes situações. Às vezes a sobrevivência à rotina, a cobrança, a preocupação, a necessidade de dar conta de tudo, a responsabilidade de cuidar de todos, a necessidade de parecer forte. E viver assim por muito tempo pode ser desgastante. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Quantas vezes você disse sim para alguém quando queria dizer não? Pensa. Quantas vezes você deixou de descansar porque alguém precisava de você? Quantas vezes cancelou algo que gostaria de fazer para resolver problemas de outra pessoa? Quantas vezes você colocou todo mundo na sua frente e deixou você por último? Talvez você tenha aprendido que cuidar de você é egoísmo. Talvez tenha aprendido que precisa estar disponível. Talvez tenha medo de decepcionar. E aos poucos você começa a desaparecer dentro das próprias responsabilidades. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Dizem aí para mim. Está fazendo sentido? Escreve no chat. Eu quero que você guarde essa frase. Às vezes, você não perdeu a vontade de viver. Você perdeu o espaço para viver a sua própria vida. Pensa nisso. Porque existe uma diferença enorme. Talvez aquela pessoa que você era ainda esteja aí. Ela apenas ficou escondida atrás de tantas responsabilidades. Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. Imagine uma pessoa que sempre gostou de pintar. Ela adorava, mas começou a trabalhar mais. Depois vieram os filhos. As responsabilidades aumentaram. Ela parou de pintar. Depois de alguns anos, quando alguém pergunta, por que você não pinta mais? Faz sentido sim. Por que você não pinta mais? Ela responde, não tenho tempo. Mas talvez não seja apenas falta de tempo. Talvez ela tenha esquecido que aquela atividade também fazia parte de quem ela era. E quando deixamos de fazer aquilo que nos conecta com nós mesmos, alguma coisa começa a faltar. Agora, eu quero ir um pouco mais a fundo. Às vezes a perda de vontade pode estar relacionada a muitos fatores. Cansaço, estresse, sobrecarga, mudanças da vida, perdas, frustrações, questões emocionais. E também pode estar relacionada a questões de saúde que precisam ser avaliadas. Por isso, eu não quero que você saia daqui pensando, então é só trauma. Não, não necessariamente. Cada pessoa precisa ser compreendida individualmente. Se a falta de interesse e prazer for persistente ou estiver prejudicando sua vida, é importante buscar a avaliação de um profissional de saúde. Cuidar da saúde emocional também é levar a sério aquilo que você está sentindo. E aqui entra uma reflexão importante sobre a TRG. Como terapeuta, eu procuro compreender não apenas aquilo que a pessoa está sentindo hoje, mas também as experiências emocionais que podem estar relacionadas à maneira como ela vive e reage no presente. Por isso, a TRG é tão transformadora. Eduardo Vaninha Arque, seja bem-vindo. Por isso a TRG é tão transformadora. Ela não fica aqui no presente, no que você está sentindo hoje, o paciente está sentindo hoje. Eu quero saber desde lá da infância dele como foi. Se não tem algo de lá que precisa resolver. Por isso ela vai na raiz.
É uma terapia profunda. Ela é breve, mas ela é profunda. Porque às vezes a pessoa diz, eu não sei por que eu fiquei assim. Antes eu era diferente. E às vezes não sabe mesmo. Mas o inconsciente sabe. E a TRG faz isso. Faz você de forma consciente acessar o seu inconsciente e trazer todo o lixo emocional para fora. Outra questão que a gente ouve muito, eu não consigo mais sentir prazer nas coisas. Então eu preciso olhar para essa história. O que aconteceu? O que mudou? Quais experiências marcaram esta pessoa? Quais emoções ficaram sem espaço? Que crenças foram construídas? Já. Tem alguns aqui que já estão transformados pela TRG. Eu estou vendo aqui circular pacientes que já estão transformados e sabem do que eu estou falando. E na TRG, eu busco trabalhar experiências emocionais que podem estar mantendo determinados padrões. O objetivo é ajudar a pessoa a desenvolver uma relação mais consciente consigo mesma e com a própria história. Cada processo é único, cada pessoa tem a sua trajetória. E isso é muito importante acolher, o acolhimento, o carinho de cada história. E o processo terapêutico respeita o tempo e as necessidades de cada um. Agora eu quero fazer uma pergunta que talvez mexa com você. Se ninguém precisasse de você por um dia inteiro, o que você faria? Pensa. Sem obrigação, sem cuidar de ninguém, sem resolver problemas, o que você faria? TRG me destravou. Aí. Talvez você nem saiba responder. E se você não souber, tudo bem? Talvez essa seja justamente a pergunta que você precisa começar a fazer. Para se redescobrir de novo. Resgatar aquilo que ficou no caminho. Por vontades alheias, né? Agora escreve aqui no chat. O que você gostava de fazer e parou? Escreve aqui qual que mais identifica com você. Dançar, viajar, cantar, pintar, ler, cozinhar, fazer exercícios, encontrar amigos, cuidar do jardim. Eu quero saber. Aqui tem várias coisas que eu gosto. Viajar, pintar, cuidar do jardim. Os exercícios, eu confesso, eu faço todos os dias, mas porque é necessário. Tudo, tocar violão, aí, dançar, pode ser dançar, e toca violão para as pessoas dançar, né? Legal. É isso aí, é muito importante a gente buscar descobrir o que a gente gosta de fazer. Porque talvez exista alguma coisa que você deixou para trás e que ainda faça parte de você. E traz sentido de volta para a sua vida. Talvez você não precise descobrir uma nova versão de você. Talvez precise reencontrar uma parte sua que ficou esquecida. Aquela pessoa que tinha sonhos. Ir à praia, muito bom também. Excelente. Amo demais. Praia, gente lá. Falou em praia, eu já respiro fundo, porque eu já imagino lá na beira-mar. Nossa, é maravilhoso. Alguma coisa que te faz rir mais, aí outra, né? Ir à praia. Isso é excelente. Então, o que você tinha curiosidade? O que te fazia rir? O que fazia coisas sem precisar justificar? Tipo assim, cadê aquela pessoa que fazia as coisas sem precisar ficar justificando tanto? Que não vivia apenas para cumprir obrigações. E não estou dizendo para abandonar as suas responsabilidades. Não é nada disso. Estou dizendo para lembrar que você também faz parte da sua própria lista de prioridades. Talvez você possa começar pequeno. Não precisa mudar a vida inteira amanhã.
Como eu sempre falo, 1% todos os dias? Talvez seja escolher uma coisa que fazia bem a você e voltar a fazer. 10 minutos, meia hora, uma vez por semana, um pequeno reencontro. Porque cuidar de si não precisa começar com uma grande transformação. Pode começar com uma pequena decisão. Eu também importo. E uma reflexão final, que agora eu quero deixar 3 perguntas para você levar. Anota aí. O que eu perdi pelo caminho? Reflita sobre isso. Quando foi que parei de fazer aquilo que me fazia feliz? E o que eu posso começar a recuperar agora? Pensa sobre essas 3 perguntas. Você não precisa responder para ninguém, mas responde para você. Porque talvez você não esteja precisando de uma vida completamente nova. Talvez esteja precisando voltar a ocupar um espaço dentro da sua própria vida. Se essa live fez sentido para você, escreve aqui. Eu quero me reconectar. Reconectar consigo mesmo. E compartilhe com alguém que vive dizendo, eu não tenho mais vontade de nada. Talvez essa pessoa precise ouvir que ela não precisa se culpar por sentir isso. Ela precisa se ouvir. Se precisa de ajuda para compreender o que está acontecendo, procura um profissional. E se quiser também conhecer o meu trabalho com a TRG, pode me chamar no direct. Marcamos uma consulta gratuita e você me conta um pouquinho da sua história. E para ver no que eu posso te ajudar. Porque a TRG é transformadora. Meus pacientes estão aí circulando, eles já falaram sobre isso. Vocês já viram? Eu quero me reconectar. Que bom, que lindo. E eu quero terminar deixando uma frase para você. Talvez você não tenha perdido quem era. Talvez apenas tenha passado tempo demais cuidando de tudo e se esquecendo de cuidar de você. Se você ainda não me segue, no Instagram é @ClaudetteVanin. E se inscreva também no YouTube para acompanhar meus conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Deus abençoe você, a sua família e o seu caminho. E muito obrigada pela participação de vocês aqui na live, que ela se torna muito mais dinâmica, né? Eu não fico aqui falando sozinha, vocês participam, a gente ri juntos. Acho isso muito, muito legal. Então, obrigada a todos. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.